Estou lendo o livro Cruz de Jesus e o Sofrimento no Mundo. Estou na página 135. A pergunta de Sobrino. Sobrino, todavia, consiste no caráter paradoxal dessa sua interpretação dos textos do Novo Testamento. Sobrino se pergunta: que salvação pode trazer-nos um Deus crucificado? É difícil, de fato, pensar que de um Deus crucificado, portanto impotente, possa provir algum tipo de salvação, pois em geral se pensa que impotência e salvação se excluam mutuamente. Estabelecer uma relação entre Deus crucificado e a salvação significa, portanto, crer que na cruz de Jesus Deus parece impotente, pois se faz radicalmente solidário com o ser humano, levando a termo, deste modo, o seu desígnio de aproximar-se o mais possível dele e do drama da sua existência dilacerada pelo pecado. Neste sentido, a morte de Jesus na cruz, interpretada como direta assunção por parte de Deus de todo o sofrimento humano, é, ao mesmo tempo, a expressão mais perfeita da credibilidade do amor de Deus e o sinal mais tangível da afinidade que Deus quer estabelecer com o ser humano. Nesta base, Sobrino chega à conclusão que, para poder captar o específico da salvação que o Deus crucificado nos oferece, é necessário articular de modo dialético os seguintes binômios: credibilidade e poder, afinidade e alteridade, cruz e ressurreição. Na cruz de Jesus apareceu em um primeiro momento a impotência de Deus. Essa impotência por si mesma não causa esperança, mas torna credível o poder de Deus que se mostrará na ressurreição. A razão está em que a impotência de Deus é expressão de sua absoluta proximidade dos pobres e de que compartilha até o fim o seu destino. Se Deus esteve na cruz de Jesus, se compartilhou deste modo os horrores da história. Então sua ação na ressurreição é credível ao menos para os crucificados. O silêncio de Deus na cruz, que tanto escândalo causa à razão natural e à razão moderna, não é para crucificados, pois a estes o que realmente interessa saber é se Deus esteve também na cruz de Jesus. Se assim é, consumou-se a proximidade de Deus aos homens, iniciada na encarnação e presentificada por Jesus durante a sua vida terrena. O que a cruz diz em linguagem humana é que nada na história foi capaz de pôr limites à proximidade de Deus aos homens. Sem essa proximidade, o poder de Deus na ressurreição permaneceria como pura alteridade, por isso ambíguo e para os crucificados historicamente ameaçador. Mas com essa proximidade podem realmente crer que o poder de Deus é boa notícia porque é amor. A cruz de Jesus continua sendo, em linguagem humana, a expressão mais cabal do imenso amor de Deus pelos crucificados. 4. O povo crucificado sujeito à soteriologia histórica. A afirmação da realidade do povo crucificado como atualização histórica da salvação que nos foi conseguida por Jesus constitui uma nova perspectiva aberta no âmbito teológico pelo jesuíta basco salvadorenho I.G. Ilecuria e desenvolvida pelo biblista Carlos Mesters e pelo teólogo John Sobrino. Segundo esta perspectiva, o povo crucificado, na medida em que emerge como lugar privilegiado para se poder ter acesso ao significado salvífico da vida, paixão e morte de Jesus, se constitui como sujeito da assim chamada soteriologia histórica e, portanto, como princípio de salvação universal. As expressões povo crucificado e soteriologia histórica foram ambas cunhadas por I.G. Ilecuria. Com soteriologia histórica, o autor quer sublinhar o papel imprescindível que a história desempenha no interior da soteriologia histórica bíblica
Nesta a história, além de ser vista como contexto dentro do qual se realiza a salvação, é concebida também como participação ativa do ser humano, no caso específico do povo crucificado, no próprio processo da salvação. Por sua trilogia histórica, se entende aqui, antes de tudo, algo referente à salvação tal como esta é proposta na revelação, mas se acentua o seu caráter histórico, e isto em um duplo sentido, como realização dessa salvação na história única do homem e como participação ativa nela da humanidade, em nosso caso, da humanidade oprimida. A tomada de consciência do caráter intrinsecamente histórico de salvação cristã deveria, segundo Elacuria, levar o cristão a completar a história concreta em que vive, com especial atenção às dimensões de salvação e de pecado que aí se podem encontrar. Nesta base, o autor convida a relacionar a situação de sofrimento e da morte provocada por uma injusta estrutura de opressão histórica que caracteriza a vida de grande parte da população do continente latino-americano e de toda a humanidade, com a história da salvação, assim como é apresentada na Escritura. Deste confronto emerge com clareza o sentido da expressão povo crucificado, que é assim definida. Entende-se aqui por povo crucificado aquela coletividade que, sendo a maioria da humanidade, deve sua situação de crucifixão a um ordenamento social promovido e sustentado por uma minoria que exerce seu domínio em função de um conjunto de fatores, os quais, como tal conjunto e dada a sua concreta efetividade histórica, devem ser considerados como pecado. Esta expressão contém, segundo Sobrino, uma clara referência a Jesus crucificado e ao significado salvífico da sua vida, paixão, crucificação e morte. A profissão de fé no caráter definitivo da pessoa de Jesus Cristo como um único Salvador deveria levar à necessidade de encontrar na história concreta da humanidade a continuação da sua vida, de sua paixão e da sua morte, e, portanto, a concretização histórica da sua missão redentora é o que, aliás, afirmam os próprios tratados de eclesiologia, ensinando que Jesus é o cabeça da igreja, seu corpo histórico, e que ele e o Pai enviaram o Espírito Santo a fim de prosseguir a sua obra no mundo. Segundo esta concepção, a continuação histórica da pessoa e da missão redentora de Jesus Cristo se realiza não só através de uma presença mística ou sacramental, mas, sobretudo, mediante aquela continuidade histórica garantida pelo concreto engajamento no seguimento de Jesus Cristo, na mais autêntica recuperação da sua mensagem e no testemunho credível de suas mesmas atitudes. Portanto, na existência concreta histórica deste povo, cuja principal característica é justamente a de levar sobre os ambos o pecado do mundo, pois ele é vítima de uma condição estrutural de pecado histórico, o cristão é chamado a encontrar a atualização da paixão e morte de Jesus e do seu consequente significado salvífico. Afirma com efeito Sobrino, na perspectiva da cristologia, deve-se buscar qual é esse corpo, e a cristologia da cruz exposta antes cremos que ajuda a encontrá-lo nos povos crucificados e a ver neles o mistério salvífico da cruz, de modo que se possa afirmar que o povo crucificado é o corpo de Cristo crucificado na história, mas também é verdade ao inverso. O atual povo crucificado permite conhecer melhor o Cristo crucificado, sua cabeça, ver nele o servo sofredor de Javé, compreender seu mistério de luz e salvação. Esta afirmação oferece um singular sentido de concreteza à presença histórica de Jesus, pois com efeito não só se diz que ele está presente na história,
mas que se chega até a indicar onde ele e como se verifica tal presença sua. É esta a base sobre a qual se estabelece um verdadeiro e próprio círculo hermenêutico entre povo crucificado e Cristo crucificado. Este consistiria, acima de tudo, em afirmar que a concreta situação vivida pelo povo crucificado constitui o lugar hermenêutico privilegiado para poder contemplar a paixão e a morte de Jesus, mas também em afirmar que Jesus crucificado é, por sua vez, condição de possibilidade da correta compreensão da realidade de sofrimento e da morte de que é vítima o povo crucificado. A realização deste assim chamado círculo hermenêutico serve, além disso, para recuperar dos aspectos de importância fundamental quanto à soteriologia cristã, a historicidade da paixão e morte de Jesus e o caráter salvífico da crucificação do povo, afirma com efeito sobrino. A paixão do mundo é o que dá realismo à de Cristo, e a cruz de Cristo é o que confere realidade teologal à do mundo. Cristo e seu corpo histórico são inseparáveis. O povo crucificado é hoje aquele que presentifica a paixão de Cristo, que completa a sua carne, o que falta a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo, a morte do Filho de Deus, é o que radicaliza a maldade pavorosa que há na crucificação dos povos. O que funda, então, esta relação entre povo crucificado e Jesus crucificado é a íntima semelhança que vigora entre eles, que se poderia explicitar com o recurso à figura do servo de Javé. Com efeito, as reflexões sobre o povo crucificado foram desenvolvidas no seio da TDL latino-americana, tendo por base a semelhança do povo crucificado e Jesus crucificado com a figura do servo sofredor de Javé, assim como é proposto pelo deutero Isaías nos seus 4 cânticos nesta linha, enquanto o biblista C. Mesters afirma que Jesus, com sua vida, paixão e morte, representa o comentário vivo dos cânticos do servo sofredor, J. Sobrino, desenvolvendo a intuição de I.G. Elacúria, se propõe antes verificar a afirmação segundo a qual o povo crucificado é princípio de salvação universal e o faz instituindo uma comparação entre povo crucificado e servo sofredor, especificamente àquilo que concerne as duas realidades comuns a ambos, ser ao mesmo tempo vítimas do pecado do mundo e portadores da salvação universal. Tal é, de resto, a chave de leitura privilegiada para compreender a motivação pela qual Jesus foi visto pelas primeiras comunidades como a realização da profecia do servo de Javé. No nível do fato básico de morrer crucificado, não se pode duvidar que esses povos são aqueles que continuam completando em sua carne o que falta à paixão de Cristo. Mas é também verdade que o povo crucificado é o que melhor remete e permite compreender que Jesus crucificado é o servo e porque a partir da fé foi proclamado como o servo. Primeiro, Jesus, o comentário vivo dos cânticos do servo de Javé. O biblista C. Masters interpreta a totalidade da vida de Jesus como o comentário vivo dos 4 cânticos do servo de um Deus do deutero Isaías. Ele parte do pressuposto que eles gritaram Jesus no conhecimento progressivo da vontade de Deus, seu Pai, e na sua realização da sua missão entre os homens. O primeiro passo percorrido por Jesus como servo de Deus foi a vida por ele transcorrida no anonimato por cerca de 30 anos em Nazaré. Aí, segundo Master, junto com Maria, sua mãe, ele fez a experiência dos pobres de Deus, isto é, apesar de machucados, não machucavam, e apesar de oprimidos, não oprimiam. No momento do batismo, Jesus assume a missão do servo, que é solenemente proclamada na sinagoga de Nazaré, Lucas 4,18, Isaías 61:1-2 e 42:7. De resto, ele mesmo se apresenta como aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. É esta a realização do segundo passo no caminho do servo. Masters
destaca que a maneira usada por Jesus para testemunhar esta sua atitude de serviço foi o anúncio da boa nova do reino, Marcos 1,15, Isaías 40, do 9 ao 10 e 52, 7, que por sua vez se apresentava como palavra de consolação dirigida, sobretudo aos que estavam extraviados e desesperançosos, Marcos 6,34, Isaías 50.4. A semelhança do servo também, a sua missão era sustentada por uma intensa vida de oração e meditação, Isaías 50, do 4 ao 5 e Lucas 5,16. Todavia, quanto mais avançava na realização da missão que lhe tinha sido confiada pelo Pai, tanto mais encontrava resistência, denunciadas as injustiças do sistema sob o qual estava submetido o povo e criticado o mau uso que os grupos religiosos faziam da lei. Jesus se colocou diretamente com os poderosos e que logo desencadearam contra ele uma perseguição implacável culminada na morte de cruz. Foi este, segundo Master, o terceiro passo do caminho caminho do servo de Deus. Enfim, falando das tentações sofridas por Jesus, que tinham por escopo desviá-lo do cumprimento de sua missão, o autor ilustra o cumprimento do quarto passo ao longo do caminho do servo de Deus. Ele se refere às tentações que Jesus sofreu da parte de Pedro, Marcos 8, 31 e 33, de Tiago e João, Marcos 10, do 35 ao 40, de seus parentes, Marcos 3, do 20 ao 21 e João 7, do 3 ao 8, e de sua própria gente, João 6, do 14 ao 15. Cada grupo religioso tinha criado uma representação de Messias construída na realidade para satisfazer os próprios interesses. Assim, para alguns, o Messias deveria ser um juiz severo, para outros, porém, um guerrilheiro, para outros ainda um doutor da lei, ou um profeta, ou um sacerdote, ou até um rei glorioso e poderoso. Cada grupo religioso em particular tinha, além disso, a pretensão de possuir a verdade no tocante à figura e à missão do Messias de Israel. Por esse contexto, se pode compreender, por um lado, que tentações Jesus teve de superar para procurar compreender melhor qual era a realidade, a missão a que Deus o chamava, e pelo outro pode-se compreender também o conflito causado por Jesus quando decidiu empreender um caminho completamente diverso daqueles que eram então propostos como caminhos legítimos para o Messias. Não foi fácil para Jesus. Sofreu muito com isso, mas orientando-se pelo que aprendeu do Pai e dos pobres e ficando bem unido aos outros, afastava a tentação como obra de Satanás. Marcos 8,33. Ele não veio para ser dono, mas para ser servo. Veio para servir e gastar a sua vida neste serviço. Mateus 20:28. Por isso entrou pelo quarto passo e bebeu o cálice até o fim. Marcos 14,36 e João 12, 23 a 27. Assim, apesar da incompreensão até dos amigos, Jesus realizou o quarto passo, o da paixão e da morte, como experiência da solidariedade com o destino dos pobres. O gesto de lava-pés, efetuado durante a última ceia, confira João 13, do 1 ao 16, é justamente a expressão mais clara desta sua decisão de fazer-se servo. Assim também, à semelhança do servo descrito pelo deutero Isaías, ele foi vítima de um falso juízo, foi com efeito condenado sem ter tido direito nem à defesa nem a testemunhas. Mateus 26, 59, 61, Isaías 53, 8. Submetido a um verdadeiro e próprio assassínio confirmado por um duplo tribunal religioso. Mateus 26, 63 ao 66. E civil. Mateus 27, 24 ao 26 e João 19, 15 ao 16. Obrigado
como o servo a suportar pacientemente opróbrios e humilhações de toda a espécie. Isaías 53:7, Lucas 23:9 e Mateus 26, dos 62 ao 63. Morrendo, ofereceu, enfim, a própria vida em plena fidelidade à missão que tinha assumido com tanto empenho e mantido até o fim. Deu a sua vida em defesa da justiça que sempre pregou, carregou os males do povo, Mateus 8:17, Isaías 53:4, e se ofereceu em resgate para muitos, Mateus 20:28, Isaías 53:2, morreu dizendo missão cumprida, João 19:30, mas o Pai o ressuscitou, confirmando assim que este é o caminho. Foi o quarto passo. 1.1 Grito de abandono e oferta de perdão. O segredo do quarto cântico. Masters afirma que a morte de Jesus se deveu a causas bem concretas e poderia ser explicada como consequência da pregação e do testemunho do reino. Jesus, com efeito, anunciava a boa nova aos pobres e a apresentava com urgência de justiça, Mateus 6:33, e fundamentalmente como libertação dos oprimidos, Lucas 4:18 e Isaías 42:7. Os poderosos, não suportando a radicalidade dessa pregação, aborrecidos e por conseguinte postos em crise por ela e pela própria popularidade de Jesus, e como reação à sua pessoa e à sua mensagem, decidiram eliminá-lo crucificando-o. Seria esta, em suma, a explicação da morte de Jesus, de resto muito coerente e fundada sobretudo nos fatos, ao menos como nos são narrados pelos evangelhos. Todavia, Masters não a considera de todo satisfatória pelo simples fato de não abranger sozinha a complexidade daquele evento. O sofrimento e a morte não se explicam só como uma reação violenta das opressões contra Jesus. Como no sofrimento do povo, há no sofrimento de Jesus alguma coisa que não cabe nestas explicações. É a prece de perdão e o grito de abandono. De fato, essa explicação não consegue fornecer as razões do sentido que o próprio Jesus deu à sua morte. Este último nos é oferecido sobretudo pelas duas frases pronunciadas antes de morrer. O pedido feito a Deus de perdoar os seus torturadores, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23:34, e o grito de abandono que dirige a Deus, seu Pai, meu Deus, por que me abandonaste, Marcos 15:34. Os chefes do povo e os romanos arquitetavam a morte de Jesus. Todavia, eles não podiam de modo algum provocar nem o abandono de Jesus, nem um perdão por ele oferecido aos seus carrascos. Masters observa que o abandono sofrido por Jesus depende unicamente de Deus, quanto ao perdão somente dele mesmo. Além disso, esses dois dados não podem ser certamente explicados, recorrendo unicamente às causas econômicas, sociais, políticas e religiosas da morte de Jesus. O perdão e o abandono, então, no centro da paixão de Jesus, ora é precisamente aqui, no perdão e no abandono, onde a razão humana fica devendo a explicação que transparece como Jesus entendeu e viveu o quarto passo da sua caminhada como servo de Deus. Com esse gesto de Jesus, se alcança a fonte e a raiz de toda forma de resistência contra o sofrimento. Ele constitui a máxima revelação oferecida por Jesus da presença de Deus como presença libertadora da nossa vida. Assim, através do perdão e do abandono, Jesus comunica o fruto mais precioso da estação fecundada pelo Pai e pelos pobres. O perdão exprime a confiança posta por Jesus no ser humano. No abandono se revela a sua esperança incondicional no Deus da vida. Em ambos se manifesta a sua decisão radical de solidarizar-se com os pobres da sua terra e, portanto, com os pobres de todos os tempos, carregando sobre os ambos as consequências das injustiças dos opressores. Eis a conclusão o que chegou Masters: um grito de abandono, uma prece de perdão, dois fatos ocorridos no Calvário da Palestina que nos permitem adivinhar como Jesus entendeu a vontade do Pai, expressa no quarto cântico, permitem também adivinhar
como o nosso povo está vivendo hoje no Calvário do mundo, o quarto passo da sua caminhada como servo de Deus. 2. O povo crucificado, o atual servo de Javé. Surpreendentes então para Sobrino são as semelhanças entre o povo crucificado e as descrições do servo de Javé feitas pelo deutero Isaías. O povo crucificado é o servo sofredor de Javé e repropõe ponto por ponto aqueles cânticos de Isaías que costumamos ler na liturgia da Sexta-feira Santa. Na base desse pressuposto, Sobrino reflete sobre a analogia existente entre o mistério do servo sofredor e o mistério do povo crucificado, em ordem à sua comum missão de portadores da salvação universal, fundada sobre uma tríplice consideração: a eleição divina do servo e a sua característica de assumir dos próprios ombros o pecado do mundo e a sua missão de ser luz das nações. 2.1 O povo crucificado, eleito de Deus para a salvação do mundo, mediante uma leitura orgânica dos 4 cânticos do deutero Isaías, Sobrino entrevê uma dupla eleição do servo por parte de Deus em conexão com a missão que lhe foi confiada, Isaías 42:1 e 49:3-7. Nos primeiros cânticos se fala de uma eleição com o fim de instaurar o direito e a justiça definida por Sobrino com a eleição do servo profetativo. No quarto cântico, porém, mesmo sem mencionar o termo eleição, se fala do desígnio de Deus, segundo o qual a salvação provém deste servo enquanto desfigurado e sofredor. Quanto a isso, afirma Sobrino. Aqui não se trata já, como em muitas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de afirmar a parcialidade de Deus em defesa dos pobres e das vítimas, mas de que os escolhe e faz deles instrumento principal de salvação, como é Jesus em sua dupla dimensão de anunciar do reino e da vítima na cruz. Esta dupla eleição induz a refletir sobre o caráter paradoxal e desconcertante do plano divino que, querendo que todos participem na sua salvação, escolhe como mediação aquilo que no mundo é fraco e pequeno, a fim de que a salvação provenha sempre de baixo. Sobrino considera que o objeto atual dessa eleição é divina, antes de tudo o povo crucificado, pois é propriamente ele que é chamado a manifestar a inscrutabilidade do plano divino de salvação através da sua própria realidade de sofredor e explorado, do modo semelhante na pessoa de muitos dos seus membros empenhados na instauração do direito e da justiça, se realiza o cumprimento da missão a eles confiada pelo próprio Deus. Apesar da dificuldade de identificar com absoluta precisão quem é hoje o eleito de Deus para trazer ao mundo a salvação, Sobrino defende o empenho neste difícil processo de discernimento como exigência da própria fé, vendo o povo crucificado o verdadeiro portador da salvação. É este povo, afinal, que torna atual a afirmação de fé escandalosa e desconcertante da eleição tanto do servo de Javé como de Jesus crucificado, como o princípio de salvação universal, afirma Sobrino. Aqueles que hoje trazem salvação ao mundo, ou ao menos aqueles que hoje são o princípio de salvação, são os povos pobres crucificados. 2.2 O povo crucificado toma sobre si o pecado do mundo. Característica fundamental do servo, segundo a descrição do deutero Isaías, é a de tomar sobre si o pecado do mundo. Com efeito, embora apresentado como inocente e sem pecado, o servo é descrito
como a expressão máxima do pecado histórico do mundo. Dele se diz, com efeito, foi traspassado pelos nossos delitos, esmagado pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. O Senhor fez recair sobre ele a maldade de todos nós. Isaías 53:6. Pela iniquidade do meu povo foi ferido de morte. Isaías 53:8. O justo, meu servo, justificará a muitos, ele carregará as suas iniquidades. Isaías 53:11. E ainda ele levava o pecado de muitos, intercedia pelos pecadores. Isaías 53:12. Este cântico fala da salvação trazida pelo servo, carregando sobre seus ombros os pecados dos outros, de modo a tornar-se, segundo a expressão de Sobrino, figura daquilo que é pecado e, sobretudo, modelo daquilo que é preciso fazer para erradicá-lo do mundo. Contemplando, então, a imagem desfigurada do servo, descobriremos que pecado é tudo aquilo que gera morte e que produz vítimas reais. Jesus foi vítima deste mesmo pecado, que ainda hoje continua a fazer vítima o povo crucificado, e neste sentido ele é a encarnação mais perfeita do servo, visto que morte pelos nossos pecados e ao mesmo tempo nos salva do pecado, assumindo-o sobre si. Pecado é, antes de tudo, aquilo que dá morte, aquilo que produz vítimas tão reais e visíveis como o servo. Pecado é aquilo que deu morte a Jesus, e pecado é o que continua dando morte ao povo crucificado. O que haja de ofensa invisível a Deus se historiciza na ofensa visível à vítima. Morrer pelos nossos pecados, a afirmação fundamental do Novo Testamento, significa, antes de tudo, ser triturado histórica e realmente pelos pecadores. Por outra parte, o que fazer com o pecado? Pergunta também fundamental no Novo Testamento, é claro, erradicá-lo, mas com uma condição essencial, carregando-o. E carregar o pecado de outros é, antes que assumir o que o pecado tem de culpa, carregar sua objetivação histórica, ser triturado, esmagado, morto. Segundo a opinião de Sobrino, esta é a característica que liga mais estreitamente o povo crucificado, que o servo de Javé, e em última análise também com Jesus, pois aquilo que de fato o caracteriza de modo todo particular é o fato de levar sobre os próprios ombros os pecados dos seus opressores. Assim recorda Sobrino milhares de indígenas, de camponeses e de pobres em geral, obrigados a viver uma condição que lhes foi imposta pelas grandes oligarquias políticas e pelos poderosos grupos econômicos. O terceiro mundo carrega às costas o peso imposto pelo primeiro. Torturam-se, assim, expressão daquele povo crucificado que se apresenta como instrumento de soteriologia histórica. Deste modo se confirmaria o caráter paradoxal do plano salvífico de Deus, pois, com efeito, além de constituir-se como a expressão máxima do pecado do mundo, o povo crucificado nos oferece também a solução para a sua completa erradicação, a solidariedade concretizada mediante o engajamento no processo histórico da libertação desses novos subjugados. O povo crucificado é, então, o portador da soteriologia histórica, e nisto consiste a especificidade e a maior novidade da análise teológica do servo, que se faz à América Latina diversamente